Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos aprender uma matéria que é bem legal. Nós vamos aprender a dividir de modo diferente, de modo fracionário. Nós vamos aprender sobre fração. Vamos lá. Para iniciar nossa aprendizagem, eu vou pedir para vocês praticarem junto comigo, que eu sempre falo para vocês. Não adianta, matemática é a prática. Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês, abrirem lá no capítulo 1, na página 8, onde fala sobre frações, e nós vamos fazer juntos. E depois, chegou a vez de vocês praticarem também. Vamos lá? Junto comigo. Começando. Veja a bandeira que Ana desenhou para representar a turma na gincana da escola. Em quantas partes iguais ela dividiu a figura? Quantas partes ela pintou de azul? Veja bem, gente. Ana pintou de azul 3 partes, certo? E de vermelho, ela pintou 5 partes. Mas vamos lá. Voltando para a atividade. Ana dividiu a figura em... Aí tem lá um espaço para a gente responder partes iguais. Vamos contar quantas partes a Ana dividiu a figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, Ana dividiu a figura em 8 partes. Ok, coloquei lá 8. Agora, ela pintou quantas partes de azul? 3 partes de azul. Então, vocês vão colocar lá 3. Podemos dizer que 3 das 8 partes estão pintadas de azul. Ou seja, ainda que 3/8 ou... Preste atenção na representação de fração. O 3 em cima, tracinho, 8 embaixo. 3/8 da figura foram pintados de azul. Completem aí. Vamos para o próximo exercício. 3/8 é um número na forma de fração. Nós lemos 3/8. Vamos lá. A fração, como vocês podem perceber, tem o 3/8. O 3 está em cima, tem o tracinho e o 8 fica embaixo. Esse 3 em fração, ele é o numerador da fração. Ele é o número que indica aquela fração. E esse 8, ele representa o denominador dessa fração, a quantidade total dela. O 3, nesse caso da figura, ele está representando a parte pintada de azul. E o 8, o número total de partes iguais que essa figura tem. Então, que fração representa as partes pintadas de vermelho? Vamos voltar lá. Ana pintou 1, 2, 3, 4, 5 partes de vermelho. Ou seja, essa fração representada por 5/8. Então, lemos 5/8, ok? Vamos lá, coloquem aí e acompanhem junto comigo. Nas atividades, nós vamos representar essas frações nos nossos desenhos. Vamos prestar atenção o que o número 1 diz. Represente por meio da pintura a fração de 1/2 em cada figura. Professora, o que é 1/2? Eu vou pegar essa minha figura e eu vou dividi-la em 2 partes iguais. Apenas isso, ok? Mas, professora, o coração, tudo bem. O triângulo, tudo bem. O losango até vai. Mas a outra figura eu não vou saber dividir ela em 2. Vamos lá junto comigo. Eu coloquei o exemplo para vocês. Olha como vocês vão dividir. Ela dividida em 1/2, em 2 partes iguais. Então, façam aí como exemplo. Eu vou voltar lá para a gente ver as perguntas, tá? Em quantas partes você dividiu cada figura? Nós dividimos em 2 partes. E quantas partes
pintou cada uma delas. Nós pintamos uma parte das duas figuras que nós formamos, né? A gente tinha uma, dividiu, na verdade, em duas e pintamos uma parte dessa figura. Então, nós pintamos um meio dessas figuras, certo? Vejam, dividimos em dois e pintamos apenas um lado. Então, ficou um meio de cada figura. Vamos para o próximo. Agora, eu vou pedir para vocês colocarem na página 9 e acompanhar a leitura junto comigo. Tá assim. Observe as ilustrações e responda as questões. Flávia comeu 1/4 ou a quarta parte desta torta que foi dividida em pedaços de mesmo tamanho. Quantos pedaços ela comeu? Galerinha, a torta foi cortada em 4. Ela comeu 1/4 desse pedaço de torta. Ou seja, Flávia comeu apenas um pedaço dessa torta. Se eu perguntasse para vocês assim, e quantos pedaços de torta sobraram? Aí, se tinham 4 pedaços, ela comeu 1/4, ficaram 3 pedaços ainda. Então, se eu pergunto a vocês quantos pedaços restaram, restaram 3/4 de torta, ok? Vamos lá. Giovana gastou 1/3, ou seja, a terça parte da quantidade abaixo fazendo compras na feira. Percebam, Giovana, ela tinha 3 notas de 20. Ela tinha R$60. Quantos reais ela gastou? De R$60, ela gastou 1/3 deles. Essa atividade fica um pouco mais fácil porque as notas estão visivelmente. Então, se é 1/3, eu vou pegar uma notinha. Ela gastou apenas uma nota. Quanto que ela gastou? Giovana gastou R$20. Coloquem aí. Até aí tudo bem, né? Bem tranquilo. Vamos lá. Agora, eu vou explicar para vocês como nós lemos as frações. Percebam. Veja como lemos. 1/2, 1/2. Nós lemos 1/2, 2/3. Nós lemos 2/3. 3/4. Nós lemos 3/4. 4/5. Nós lemos 4/5. 3/7. Nós lemos 3/7. 9/8. Nós lemos 9/8. 5/9. Nós lemos 5/9. 1/10. Nós lemos 1/10. 7/12. Nós lemos 7/12. Até aí tudo bem, né? Galerinha, é importante vocês gravarem isso, tá? É muito importante para o nosso futuro com as frações. Agora vamos lá. Escreva como lemos as frações que representam a parte pintada de cada figura. A primeira figura, ela foi pintada, ela tem quantas partes, né? A pergunta principal, ela está dividida em quantas partes? Ela está dividida em 5 partes. Eu não pintei apenas uma. Então, eu tenho que escrever a parte pintada dela. Se eu tenho 5 partes pintadas e eu pintei 4 partes, eu tenho 4/5. Vocês vão escrever aí 4/5. Na letra B, essa figura foi dividida em, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ela foi pintada 3. Então, nós temos 3/8. Coloquem aí, 3/8. Na letra C, essa figura, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu vou ter 4/9, tá bom? Coloquem aí. Agora, lá no número 4, o que vocês terão que fazer? Terão que fazer a mesma coisa.
Só que agora vocês vão escrever a fração, quem é o denominador da fração e essa fração por escrito, tá bom? Como assim, professora? Vamos fazer juntos. Na primeira figura, nós temos 2/3, porque essa figura foi partida em 3 e pintamos 2. 2/3. O 2 é o numerador dessa fração. O 3 é o denominador. Então, escrevemos 2/3 embaixo, que é a escrita por extenso dessa fração. Na letra B, essa figura foi dividida em 8 partes. Então, o numerador vai ser o 6. Ela foi pintada em 6, tá? Então, é 6/8. O numerador vai ser o 6. E o denominador vai ser o 8. Então, nós temos 6/8. Na letra C, nós temos 5/16. Porque essa figura foi dividida em 16 e foram apenas pintadas 5 figuras. O 5 é o numerador e o 16avos o denominador. Agora, eu vou pedir para vocês realizarem as atividades da página 10, 11, 12 e 13. Qualquer dúvida pode me perguntar, ok? Um beijo e até a próxima aula.